Olá, minha gente, tudo bem? Como eu disse na semana passada, lá no post do Moodle, eu faria esse vídeo para sistematizar algumas ideias, alimentar algumas discussões e queria comentar também que eu não sei porquê, mas a maioria de vocês não participam do fórum, vocês não gostam do fórum, comentem comigo e falem se não eu deixo de fazer fórum, tá bom? Então a ideia do fórum era mais saber mesmo quais são as percepções que vocês têm a respeito de violência, possíveis subtemas dentro de violência, né, que poderiam alavancar outras discussões que eu vou elaborar melhor depois, né? Então foi colocado aí violência do Estado, violência policial, a questão do armamento, né? Então já me direcionou algumas coisas que depois a gente pode abordar melhor, tá bom? Como ponto de discussão. Então nesse primeiro momento a gente vai fazer uma discussão mais geral, tá? A respeito de violência, como eu falei, o segundo bimestre, essa é a nossa temática. E agora inicialmente nós estaremos abordando a questão da violência urbana, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei uma questão inicial que é sobre a principal causa da violência. Falar de violência não tem uma única causa, né, porque falar de qualquer questão social, né, que envolve pessoas, que envolve cultura, que envolve política, que envolve sociedade, não são blocos, objetos rígidos, né, não são coisas exatas, né, são humanas. Então tem uma complexidade muito grande, uma série de fatores, uma série de causas. Por isso eu coloquei qual é a principal causa da violência. Então isso é uma coisa que já vem sendo discutida nas últimas décadas, a principal causa da violência, principalmente na área da sociologia e da ciência política. Então vamos chegar a discutir aqui um pouquinho sobre isso, né? Então coloquei três questões, três ideias, né, que geralmente são colocadas, né, como possíveis causas da violência. A pobreza é uma causa da violência? Nós podemos fazer essa associação direta? Pobreza, ela indica, ou ela possibilita, ela cria, ela alimenta a violência? Será? São as escolhas individuais? Isso é recorrente, né, quando eu levo esse tema para a sala de aula, alguém comentar, se alguém se envolve num processo de criminalidade, isso é uma escolha dela, né? Se ela está assaltando, se ela está roubando, sequestrando, provocando qualquer tipo de violência, né? Violência doméstica, por exemplo, violência sexual, isso é simplesmente uma escolha dela. Então, as causas da violência, elas estão ligadas a simplesmente escolhas individuais? Será? Ou será que a desigualdade social ela tem um peso muito grande, né, como fator gerador de violência? E aí é importante a gente reforçar aqui que pobreza é diferente de desigualdade social, né? Claro, a gente vai falar melhor sobre isso. Então aqui uma primeira ideia que a gente precisa descaracterizar, desconstruir, essa associação direta entre pobreza e violência. Quem faz isso muito bem é um sociólogo, que ele é pesquisador da UFRJ, o Michel Missi. Ele é um dos maiores especialistas em violência urbana do mundo. E aí ele busca fazer essa dissociação entre pobreza e violência a partir desses três pontos, né? Que ele coloca, olha, se a pobreza... cadê aquela canetinha? Se a pobreza... Então, minha filha... Tá aqui já... Tá. Se a pobreza causasse o crime, a maioria dos pobres seria criminosa. Certo ou errado, né? Portanto, a pobreza por si mesma, ela não explica coisa alguma. A pobreza por si mesma. Quando a gente fala da pobreza associada a outros elementos, né? Aí sim ela pode ser um fator de gerador de violência, mas somente a pobreza não, né? O fato de ser pobre, quando a gente está falando de pobre, a gente está falando de uma questão econômica mesmo, tá, gente? Classe social.
O fato de ser pobre significa que eu vou estar envolvido com criminalidade, com qualquer forma de violência? Não, né? Mesmo porque a gente estaria eximindo as pessoas de classes mais altas de qualquer forma de violência, que a gente sabe que não é verdade, né? Outro ponto, se a maioria dos presos é composta por pobres, negros e desocupados, é porque a polícia os associa com a criminalidade. É uma questão que a gente tem vindo discutindo aí nesse último mês. Nós aqui, os meios de comunicação, as redes sociais, os movimentos sociais, discutido isso de uma forma cada vez mais ampla, que é essa associação direta entre a visão do Estado, a visão de alguns agentes do Estado, como a polícia, para com alguns grupos minoritários, principalmente pobres e negros principalmente, né? Aquela questão aí clássica sobre o racismo pela violência policial, né? Então, isso desassocia também, né? Um fator de desassociação entre pobreza e violência. E um outro ponto que ele coloca é que nas pesquisas a maioria esmagadora dos pobres declara que não se identifica com qualquer carreira criminal, né? Então isso não é genético, não se nasce com isso, nem é geográfico e tampouco social. Então vamos lá aqui. A principal causa da violência é a pobreza? Não. Calma aí, cadê a canetinha? Opa. É a pobreza? Não, não é a pobreza. São escolhas individuais? Também não são escolhas individuais, porque ninguém está sozinho em sociedade. A gente aprende o que é violência. A gente aprende comportamentos violentos, né? Então a gente aprende, ou a gente é determinado, dependendo do local que eu estou, de toda a formação, de todo o processo de socialização que é construído, né? Isso acaba me levando a comportamentos que me direcionam à violência, né? Então não são escolhas individuais, tampouco a pobreza. Então, de uma forma bem ampla, assim, bem geral, a gente precisa definir e discutir isso aqui melhor, mas só de uma forma bem introdutória, nós afirmamos que a principal causa da violência é a desigualdade social. Como assim que é a desigualdade social e não a pobreza? Vamos colocar assim, de uma forma um pouco grosseira até, mas só para efeitos didáticos aqui. Se todo mundo fosse da mesma classe social, se houvesse mais, economicamente, mais igualdade, nós teríamos a necessidade de uma classe sobrepor a outra? Não, uma classe não ia sobrepor a outra porque está todo mundo no mesmo patamar, né? Então, a partir do momento em que a desigualdade social ela se coloca como um elemento muito presente em um determinado grupo, isso faz o quê? As classes dominantes, os grupos, colocar classe, não colocar grupos, os grupos dominantes, eles fazem de tudo, eles criam uma série de contextos, de elementos para se manter acima. E aqueles grupos que estão embaixo, eles acabam, uma tentativa de sobrepor, né, ou alcançar os grupos dominantes, eles criam também uma série de fatores para se alcançar. Nem sempre se consegue alcançar esse grupo. Ai, o barulho do vizinho que eu assustei, desculpa, mas eu não vou editar o vídeo, tá? A gente vai permanecer assim. Então, quando esse grupo está abaixo, ele tenta alcançar esse mesmo patamar do grupo dominante, muitas vezes ele acaba adotando a via da violência, já que por questões próprias, né, por suas próprias condições, ele não consegue avançar, né? Então não é simplesmente porque eu estou numa situação de pobreza, mas não. Eu estou numa situação de pobreza, mas que eu visualizo uma outra classe social. Eu visualizo um outro comportamento. Então por isso que estava falando que no outro slide, não é a pobreza por si mesma, né? Aqui no primeiro ponto, não é a pobreza por si só, mas a pobreza associada a uma outra visão de ascensão, né? De ascensão social, que não seja por si só, certo? Mas a gente vai discutir isso melhor. A desigualdade social é a principal causa da violência, né?
E aí, quando a gente fala da desigualdade, a gente está falando que a violência, ela parte somente desses grupos que são dominados. Ela parte de cima também. Porque quem está acima, para se manter acima, gera uma série de violências, principalmente a quem está embaixo, né? Então, a gente visualiza aí a questão do Estado, a questão do Estado. Se a gente pensar o Estado como uma instituição, que é uma instituição que ela favorece os grupos dominantes, quando o Estado está diretamente associado a grandes grupos corporativos, à grande mídia, aos latifundiários, enfim, a esses grandes grupos, ele está promovendo, está provocando uma violência para os grupos minoritários, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala da desigualdade, é violência praticada em ambos, né? Em ambos os grupos. E talvez, dependendo do ponto de vista, a gente pode até afirmar que a violência ela parte muito mais de quem está em cima de quem está embaixo, né? Então isso inverte a violência, inverte a visão de que a violência ela parte da pobreza, né? Ela parte de grupos excluídos. Não, ela parte de cima, né? Certo? Porque quem está em cima é que está promovendo a desigualdade social. E aí uma outra questão também que foi levantada aí nessa primeira semana é sobre a questão dos números, né, ou da sensação de violência. Então eu coloquei a primeira questão: a violência aumentou ou foi a sensação de violência que aumentou, né? Os dados aumentaram ou somente os dados estão mais acessíveis? Então quando a gente visualiza mais questões, índices, dados, estatísticas de violência, a gente tem a impressão de que a violência está maior, ela está ocorrendo de uma forma mais presente. Quando os meios de comunicação eles noticiam mais e cada vez mais casos de violência, a gente tem a impressão de que esses casos estão aumentando ou não? Eles estão só veiculando a realidade mesmo, né? E aí a gente não tem uma resposta sobre isso aqui não, tá, gente? A gente não tem uma resposta. Por que a gente não tem uma resposta? Porque, na verdade, isso aqui vai depender. A violência aumentou? Primeiro, a gente pergunta que a gente se faz que violência que pode ter aumentado? Porque algumas violências, elas podem ter aumentado. Porque, claro, a sociedade vai mudando, a estrutura, a cultura vai mudando, novas formas de violência vão sendo geradas, né? Então, algumas vão aumentando, sim, né? Se a gente pensar, por exemplo, a violência que parte do tráfico. Se a gente pensar de 20, 30 anos para cá, a gente pode afirmar que é uma violência que aumentou, né? Há 100 anos atrás, o tráfico de drogas existia, sim, né? A gente sabe, mas a sua configuração, a sua estrutura, os números, eles eram bem menores, né? O número de pessoas que usavam, né? O número de pessoas que eram dependentes químicos era muito menor há 100 anos atrás, né? Então, mas se a gente colocar uma outra forma de violência, por exemplo, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela aumentou? Ou só a sensação de que ela aumentou, porque isso passou a ser mais noticiado, né? Ou a violência contra a mulher, ela tomou outras configurações, vamos pensar de algumas décadas atrás para hoje, né? Então hoje existem algumas violências contra a mulher que antes não existiam, né? Ou isso só é mais falado, isso está mais claro, né? O que a gente pode pensar em relação a isso? A própria questão do racismo. O racismo aumentou? Ou a gente está conseguindo visualizar isso melhor agora? As redes sociais, por exemplo, elas colocaram mais transparência, né, sobre a questão do racismo, aumentou, né, uma coisa que sempre existiu, vamos colocar dentro do nosso contexto aqui de Brasil, desde o Brasil colônia, né, que a gente tem a escravidão como o processo mais violento da nossa história, né, e aí a escravidão legalmente ela acabou, então quer dizer que diminuiu o racismo, mas agora aumentou um pouco mais, né? Enfim, são várias questões que a gente precisa pensar que forma de violência, que modo, né? Ou até mesmo o modo de violência
Em algumas situações aumenta e algumas situações pode ser só a sensação mesmo, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, a questão do feminicídio. Feminicídio aumentou ou só parece que está aumentando um pouco mais a morte de mulheres simplesmente por ser mulher, ou está se diminuindo, né? Então isso depende também, por exemplo, da configuração das políticas que são colocadas pelos governos. Então nos últimos 2 anos aumentou os índices de feminicídio aqui no Brasil, mas ele estava no processo de diminuir um tempo atrás, né? E aumentou 2 anos, então que relação que tem com as políticas que são exercidas pelos governos atuais, né? Então pode ser que daqui a 2 anos diminua um pouco mais, enfim, né? Então a gente precisa associar com uma série de fatores históricos, fatores políticos, né? Então a gente não pode falar simplesmente que a violência está aumentando, né? Que é muito comum, né? Você pensar naquele tiozão seu no Natal, né? Comentando sobre isso, quer falar sobre política, o mundo está cada vez mais violento. Não, mas espera aí, está violento para quem? Né? Porque para alguns grupos o mundo sempre foi violento, né? E que violência que nós estamos falando? Né? A violência urbana, que violência nós estamos falando? Então a gente definir essas questões é importante para a gente conseguir discutir melhor, tá, gente? Então assim, é bom a gente ficar atento, por exemplo, uma redação do Enem, que caiu um tema como esse. Quando você entra nessas especificidades, você enriquece mais a discussão, tá certo? Do que simplesmente falar de uma forma genérica. A violência aumentou ou não aumentou, né? Então, a violência policial, ela é cada vez mais comum. Mas quando a gente define a violência policial com a população negra, a violência policial em regiões periféricas, né, definindo, especificando, a gente vai enriquecendo um pouco melhor nossos discursos, nossos textos e a nossa discussão, tá bom? Então aqui tem um exemplo, não sei se vocês viram aí, estava circulando nas redes sociais recentemente, essa frase do Will Smith, não sei como é que fala, enfim, vai ficar assim errado mesmo, né? Mas é que ele colocou, o racismo ele não está piorando, ele só está sendo filmado. Então, isso se relaciona, né, que a gente estava falando aqui anteriormente, né, a violência aumentando ou a sensação, né? Então, o que está sendo mais veiculado, está sendo mais filmado, mais sendo falado, e o que de fato está sendo aumentado, né? Certo, gente? Então, só algumas questões iniciais. A gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai reforçar melhor. A gente vai falar no próximo ponto agora sobre a questão de pobreza e favelização, né? E que relação que isso foi criada em relação à violência, tá? E aí, qualquer ponto, tema, né, temática dentro de violência que vocês queiram, né, que a gente possa discutir melhor, coloca que a gente vai trazendo e a gente vai tentando ampliar essas discussões, tá bom? Beijo, M12, saudades de vocês.